não existe dor maior do que a dor de perder alguém. Angústia, vazio, uma tristeza profunda, o sentimento de que uma parte do seu corpo foi arrancada. Todas essas emoções são normais, mas quanto tempo dura esse sofrimento? Essa dor, ela passa, não passa? Será que um dia eu vou conseguir deixar de sentir isso? Como saber se o meu luto é normal, não é? Precisa de tratamento? Essas perguntas são perguntas muito comuns, eu ouço muito no consultório e nós temos respostas relacionadas à medicina, à ciência, à psicologia, para que a gente possa poder avaliar se o seu luto é normal, poder saber se precisa de uma intervenção, e nós temos passos práticos, cientificamente comprovados, para ajudar você a honrar a pessoa amada, diminuir a dor e seguir adiante com a sua vida. Eu vou explicar tudo isso nesse vídeo aqui no canal Saúde da Mente. Olá, eu sou Marco Antônio Abud. Para quem não me conhece, eu sou médico, psiquiatra, clínico, formado aqui pela Universidade de São Paulo, atendo clinicamente e sou fundador aqui do canal Saúde da Mente, que tem o objetivo de descomplicar a saúde mental e principalmente levar soluções que sejam práticas, que sejam cientificamente comprovadas e que sejam eficazes para que você possa superar o sofrimento, lidar com os desafios que a vida traz para a gente, mas continuar seguindo, movendo a sua vida rumo às relações, rumo à produtividade, às conquistas que você quer. Esse é o objetivo. Hoje a gente vai falar então de luto e eu vou dar para vocês 3 passos práticos que você pode começar a aplicar a partir de agora no seu dia a dia, ou que você pode começar a aplicar junto com alguém que esteja sofrendo da sua família e que vão fazer com que você consiga sair desse luto, cicatrizar a ferida, mas não ficar preso no luto. Para isso, é fundamental que a gente consiga entender, e eu vou explicar de uma forma simples, 3 conceitos. Existem 3 tipos de reações de luto e 3 tipos de, basicamente, diagnósticos que o médico, o psicólogo deve fazer. E da onde que eu tirei isso? Né? Na verdade, existe somente um modelo de diagnóstico de alterações na nossa mente. Só tem um modelo, que é basicamente o modelo da Associação Psiquiátrica Americana. Eles têm um manual que chama DSM. É um nome, enfim, que quer dizer basicamente Manual Estatístico e Diagnóstico. Resumindo, o que é isso? Só tem esse modelo. A Organização Mundial de Saúde pega esse modelo e normalmente ela dá uma adaptadinha, mas aí ela faz o CID, que é aquele código, né? Então, basicamente o CID e o DSM, eles são muito parecidos. Na verdade, o CID ele vai se basear no DSM, não tem como, sempre foi assim. Eles vão estabelecer como nós vamos chamar o tipo de sofrimento tóxico, paralisante que pode acontecer com a nossa mente. E isso só pode ter um jeito de chamar. Por quê? Porque senão a gente não consegue estudar quais são as melhores armas, estratégias para que você consiga evitar, consiga superar, recuperar a sua vida e conseguir evitar recaídas, tá? Então, isso é importantíssimo que fique claro. Ó, diagnóstico, ele só tem um modelo, não existem outros diagnósticos, isso independentemente da minha opinião, e isso assim, pode qualquer outra pessoa falar qualquer outra coisa, isso é uma questão inquestionável, é como uma língua. Se nós temos mais do que um, cada pessoa vai chamar do que quer e a gente não consegue estudar. E basicamente, esse sistema de diagnóstico ele é revisado de tempos em tempos. Então, por exemplo, depressão. Depressão tem um nome, chama episódio depressivo maior, tem transtorno depressivo persistente, tem depressão com características mistas, depressão bipolar, enfim. Cada nome desses tem um critério e foi inventado. Foi inventado pelos psiquiatras e ele é ali colocado nessa classificação. E isso tem uma única função, que é nós conseguirmos dar um nome para um padrão tóxico de funcionamento que aprisiona a vida da pessoa e para a gente saber como tratar.
Esse é o objetivo. Então, diagnóstico, ele tem que levar a um tratamento. Por quê? Diagnóstico que a gente vê que não está levando a lugar nenhum, ele some, ele é inútil. Tá? E isso é o único modelo, é o modelo que mais funciona e é o modelo que ajuda você a ter as melhores armas para recuperar a sua vida e para ajudar alguém. Então é importantíssimo isso. Os nomes são ruins? Olha, são ruins, mas isso é extremamente importante que fique claro. Só tem um tipo de nome, o nome é ruim e o nome ele é um rótulo, mas é um rótulo não para você. É um rótulo para o padrão de sintomas que está te paralisando. Todo diagnóstico ele tem que ter um conjunto de sensações, pensamentos e comportamentos, ele tem que paralisar a sua vida. Todo diagnóstico ele tem que atrapalhar a sua vida profissional, pessoal, ou fazer com que você sofra muito para dar conta das coisas que você quer. Então, diagnóstico que não atrapalha, sentimento que não atrapalha a sua vida, que não te aprisiona, isso não é diagnóstico, tá? Então, ele tem que ter sintoma, prejuízo e tempo, tem que ter um tempo determinado. A gente vai inventar, vai ter nomes diferentes, simplesmente para a gente poder o quê? Estudar, tratar e fazer a pessoa melhorar. Por que eu estou dizendo isso? Porque no início do ano de 2022, então estamos agora em novembro de 2022, caso esteja vendo esse vídeo mais para frente, enfim, no início de 2022, o DSM, que é esse, né, DSM e CID, basicamente a mesma coisa, a CID 11, que é a nova formulação, ela já tinha incorporado isso e agora, no início desse ano, de 2022, o DSM também incorporou um novo diagnóstico, que é o diagnóstico do transtorno de luto prolongado. O nome não ajuda, né? Mas, na verdade, é importantíssimo você ter clareza de que existem 3 coisas que você vai ter que se perguntar e que um médico, um psicólogo, obrigatoriamente tem que avaliar em alguém que está sofrendo a perda de alguém querido, a perda de uma pessoa amada. Quais são esses 3 elementos? Luto normal, luto prolongado, luto complicado, nome oficial, transtorno de luto prolongado. Mas era muito chamado de luto complicado também. Então, se você provavelmente vai ouvir isso, você pesquisando na internet. Mas a mesma coisa, e o nome oficial é prolongado. Então, luto normal, luto prolongado, luto patológico, um luto tóxico, que não é um luto que está, de fato, criando uma ligação ou honrando a pessoa que você foi. Não, esse luto está paralisando a sua vida. E tem um terceiro quadro que nós temos obrigatoriamente que avaliar, que é a depressão. Então, luto é diferente de luto prolongado, luto complicado e depressão. São 3 coisas diferentes e elas têm nomes diferentes. Por quê? Porque a gente vai tratar de jeito diferente. Então, o luto normal não tem tratamento. Não tem tratamento nem psiquiátrico e nem psicológico. Se alguém falar que, olha, eu trato luto, a pessoa lá basicamente está falando algo que não tem nenhum tipo de embasamento e basicamente é algo que não funciona, que está errado, tá? Então a gente não trata luto. O luto dói, não tem como não doer. E o luto normal, eu gosto de dividir aí em três elementos, né? Primeiro, as emoções. Então o luto é basicamente uma reação em que a nossa mente ela vai ter que cicatrizar como se uma parte importante tivesse sido tirada. Basicamente como uma ferida que você teve no seu corpo. Imagina que um membro seu foi amputado, a ponta do dedo saiu. Uma coisa da aflição o cérebro ele vai tratar de uma forma muito semelhante isso. Então, quando você tem uma parte do seu corpo lesionada ou, de repente, amputada, o cérebro vai processar isso de várias formas. A gente vai ter que cicatrizar, vai ter que, de fato, aquilo conseguir formar uma barreira e nós vamos ter que acostumar ou nós vamos, não vamos esquecer, né, o dedo. A gente não vai deixar de sentir. A gente pode, às vezes, até sentir que o dedo está lá. Você deve ter ouvido isso, isso chama síndrome do membro fantasma. Então vai ter que ter um tempo para o cérebro perceber, olha, não tem mais isso, mas eu estou inteiro e eu consigo usar minha mão com esse pedaço faltando. É uma analogia estranha? É uma analogia estranha,
mas isso serve para qualquer ferida que a gente tem, né? Então, qualquer ferida, mesmo que seja um corte, não é que a pele vai voltar exatamente do mesmo jeito. Vai criar uma nova camada, e isso daqui tem que ser uma camada que ajude você a seguir adiante. O luto normal é a mesma coisa. Ele tem, então, 3 elementos que vão fazer parte. Emoções do luto normal, elas são emoções em ondas, em montanha-russa. Importantíssimo entender que as fases do luto, que é da Elisabeth Kübler-Ross, que falou aquelas fases do luto em termos de negação, aceitação, barganha, depressão, enfim, que você já deve ter ouvido falar. Isso tudo muito legal, uma forma muito digamos, revolucionária e muito impactante, só que isso basicamente não é algo ultrapassado no sentido de que você não precisa ter aquelas fases do jeito que você vai ver. Não. Se você não seguir aquilo, você está mais relacionado à maioria das pessoas. A maioria das pessoas não segue aqueles estágios. Aquilo foi importante, por quê? Porque isso deu a mensagem que você tem que tirar, é que o luto, quando você perde alguém, você vai ter uma montanha-russa emocional. Então você pode ter qualquer tipo de emoção. Essas emoções, elas vão flutuar como ondas, e isso não respeita nenhum tipo de racionalidade. Isso não tem a ver com quanto você gostava da pessoa, não tem a ver com tempo de relação, não tem a ver com quanto a pessoa era importante para você. Não tem a ver, isso já foi testado. Claro, obviamente que cada um tem uma dor individual, né? Cada relação é única. A ligação de uma pessoa com a outra é uma ligação extremamente forte, nós precisamos disso, nosso corpo, o ser humano, ele é feito para isso. Mas esse padrão de emoções, ele é oscilante, tá? Então tem pessoas que vão ter momentos de extrema dor, tem pessoas que vão ter momentos de anestesia emocional, às vezes vão ter momentos de raiva, às vezes vai ter momentos de raiva da pessoa, raiva de você, raiva do mundo, raiva de Deus. Vai ter momentos em que você vai se sentir totalmente anestesiada, momentos em que você não sente nada, que basicamente você está conseguindo fazer as coisas, sentindo e conseguindo ter experiências como se nada aconteceu, e tudo isso vai ir e voltar, flutuar em ondas. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque luto dói, luto sempre dói. Só que uma coisa que faz doer mais é quando nós resistimos à dor. Então, a dor é ruim. Não tem como evitar a dor do luto. Isso é importante num processo de cicatrização dessa ferida emocional para que a gente possa seguir adiante. E seguir adiante não quer dizer esquecer a pessoa ou negar. A ferida, ela nunca vai embora. A gente vai construir uma cicatriz e vai construir uma vida além da ferida da pessoa. E isso, basicamente, é a melhor forma de honrar o legado que essa pessoa deixou. O ser humano, ele é mortal. Nossa vida tem um prazo. E a única forma de nós conseguirmos sermos eternos, que as pessoas consigam viver, é através daquilo que a gente impactou os que ficaram. Então, essa é a forma, né? Isso é o entendimento da neurociência do luto, o entendimento basicamente atual, simplificado. Então, primeiro passo, emoções, todas elas em ondas. Não se julgue ou não julgue alguém que sente isso. Por quê? Porque isso é injusto, isso não é controlável, é normal. E a única coisa pior do que o luto é você não se dar o direito de sentir luto. Então, emoções, luto normal, ondas, quaisquer que sejam. Número 2, você vai ter alterações no corpo, pode ter alterações na parte biológica. Então você pode ter momentos de insônia para iniciar, insônia para terminar o sono, ou seja, você demora para pegar no sono, pode acontecer. Você pode pegar no sono rápido, acordar no meio da noite, você pode acordar muito antes da hora e ficar pensando na pessoa, lembrando, pensamentos de saudade, pensamentos de revisitar pesadelos, pode ocorrer. Mas o sono e o apetite, que é a parte do corpo, eles sim estão normalmente alterados
Só que isso é importante. No luto normal, o apetite e o sono, eles não vão se alterar na maioria dos dias. Vão ter dias que isso vai acontecer, mas na maioria dos dias isso não vai ocorrer e isso não pode atrapalhar a sua vida no dia seguinte. Claro que uma noite mal dormida, ninguém fica super bem, normal, mas a gente dá conta de fazer as coisas. Ali, não vamos estar no nosso melhor. A gente pode perder peso ou ganhar um pouco de peso, descontar um pouco na comida. Isso é normal, mas a gente não vai alterar, por exemplo, 5, 10 quilos no mês. Isso, então, é normal ter alterações de sono, de apetite, que não sejam marcantes, impactantes na sua capacidade de agir no dia seguinte, de trabalhar, de organizar as coisas do seu dia, de cuidar das pessoas que são importantes, tá? Então, isso é fundamental entender. Normal, porém não paralisante. E pensamentos, saudade. Saudade que ele vem junto com o sentimento, a lembrança, a falta, sentir, às vezes, pode sentir culpa sua por não ter podido ajudar a pessoa do jeito que você achou, de não ter dado tempo de falar, ou de ter falado algo muito duro com a pessoa e enfim, você não teve tempo de se retratar. Você pode sentir culpa da pessoa, você pode sentir culpa ou, enfim, colocar a responsabilidade em questões do mundo. Você pode questionar a sua crença religiosa, normal isso. Faz parte do luto normal. Você vai ter sonhos com a pessoa estando presente. Você vai ficar imaginando se você tivesse feito algo diferente, o que teria acontecido. Você vai ficar desejando isso. Tudo isso são pensamentos normais. Mas esses pensamentos, eles não devem tirar totalmente a sua concentração para fazer as coisas do dia a dia. Eles vão atrapalhar um pouco? Vão. Você não vai estar no melhor do seu raciocínio lógico, você não vai estar no melhor da sua concentração. Você pode cometer um erro ou outro no trabalho, um erro no texto, numa planilha, um erro de conta. Você pode ter dificuldade, às vezes, de lembrar algo que você leu, mas isso não deve ser algo que seja totalmente paralisante e não deve ser algo permanente. Tá? Então você vai ter prejuízos, vão ter pensamentos, vão ter desejos, saudades, explicações, culpa, lembranças, mas isso não deve fazer com que você não consiga se concentrar e fazer as atividades do seu dia. Vai ficar um pouco mais difícil, mas não deve ficar paralisante. Isso é extremamente importante da gente entender. Agora, esse luto, ele tem um tempo médio, não tem duração. Digamos, definitiva. Não tem. Você pode durar, enfim, ter luto tanto um mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, enfim. Tudo isso pode ocorrer no luto normal. Mas o que foi visto é que a grande maioria das pessoas, o que é a grande maioria? 93% das pessoas, elas vão ter uma melhora do luto, ou seja, elas vão conseguir retomar a vida. A gente nunca vai esquecer. Isso nunca vai desaparecer, a gente não vai fingir que a cicatriz não ocorreu. Essa cicatriz simplesmente ela não vai estar fazendo com que a gente não consiga caminhar. Ela vai estar o quê? Ela vai estar protegida, ela vai estar cicatrizada, né? Então, isso em 93% das pessoas ocorre em menos de 1 ano. Então, se o seu luto, se essa dor está durando mais do que 12 meses, e isso foi estudado, isso é um critério que vai ser levado em consideração para a gente fazer uma avaliação de luto prolongado. Se você tem um luto, uma dor que está durando mais do que 1 ano, isso é um sinal de alerta. Quer dizer que você necessariamente tem um transtorno mental que precisa de remédio, de terapia, enfim. Não necessariamente, mas é algo que diz para você que é importante olhar. É importante ficar atento, é um sinal de alerta. Tá? Então, luto, 93% das pessoas melhora em 1 ano. Luto que dura mais do que 1 ano, temos que ficar de olho. Tá? No luto prolongado, então, você vai ter essa duração maior. Isso vai ocorrer em 7% das pessoas. Basicamente, 93% não, 7% das pessoas vão ter esse luto prolongado, que dura mais do que 1 ano. A segunda característica dele é que o corpo, a energia física, ela fica mais diminuída.
Então você tem alterações de sono, de apetite, mas você tem alterações na sua energia. Fica mais difícil fazer as coisas. Não fica impossível. Você consegue cuidar da casa, você consegue pagar as contas, você consegue trabalhar ou exercer as suas atividades. Consegue levar os filhos para a escola. Vai estar mais cansativo? Vai. Você vai ter menos energia, vai ser mais difícil sair da cama, mais difícil começar uma tarefa? Vai, mas você não deve, digamos, ficar totalmente paralisado, mas fica mais difícil. Você começa a ter prejuízos no seu trabalho e nas suas atividades. Você começa a faltar, começa a chegar atrasado, começa a ficar muito sofrido. Isso é diferente do luto normal. Atrapalha, um cansaço, uma dificuldade em fazer as coisas. Pensamento, ele fica alterado também. Não é uma saudade simplesmente. Você começa a entrar num pior pensamento, ou no pensamento mais tóxico do luto, que é o pensamento do e se? E se eu tivesse feito isso? E se eu não tivesse feito aquilo? E se eu tivesse, enfim, mudado a passagem ou me protegido melhor? E se o médico tivesse feito aquilo? Você começa a entrar nesse pensamento e se, e isso começa a fazer com que a sua mente não consiga entender que aquela pessoa, aquela parte sua que é muito importante, ela está distante, ela não consegue se desligar disso. Então, você fica nesse pensamento do e se, você fica preso em pensamentos da pessoa, desejando memórias, pensamentos relacionados à raiva, ou se esforçando muito para não pensar de jeito nenhum. E quando a gente se esforça muito para não pensar em algo, obviamente é porque esse algo está ocupando a nossa mente, né? Então a pessoa ela tem pensamentos que são recorrentes, tem a ver com esse e se, e esses pensamentos eles começam a dominar a energia mental. A pessoa ela fica com a mente tão tomada por pensamentos relacionados à pessoa que se foi e ela não consegue se concentrar bem nas coisas. Então ela começa a ter dificuldade de concentração que começa a ficar mais persistente, de raciocínio, começa a ter uma neblina mental, mais confusão, como se a sua mente não tivesse clara, como se o seu raciocínio tivesse embaçado. Então, embaçamento mental. Então isso é um sinal de luto prolongado, de um luto que está um luto patológico, complicado, um luto que está jogando contra você e um luto que precisa ser revertido, está atrapalhando a vida. Então tem essa neblina mental, esse pensamento excessivo e você começa a ter uma não aceitação do que ocorreu e uma não aceitação tóxica. Como é que é isso? Aceitar não quer dizer gostar, quer dizer simplesmente nós vamos retraçar ou reorganizar nossa energia frente a algo que aconteceu, né? Então a aceitação é uma redistribuição de energia, né? A gente reorganizar a nossa energia física, mental de um jeito mais inteligente. É isso que quer dizer aceitação. Então aceitar que a pessoa se foi não quer dizer que você vai esquecer dela, mas aceitar é você conseguir reorganizar a sua energia para que você mantenha essa ligação, mas você também consiga se conectar com o mundo e com as outras pessoas. O que acontece quando não existe essa aceitação? Duas coisas. A pessoa ela começa a evitar locais, evitar novas relações, ela não consegue se conectar, ela começa a evitar situações que tenham relação com a pessoa que se foi. Então ela fica desconfiada, isolada e ela começa a evitar qualquer coisa que tenha a ver com a outra pessoa. Por quê? Porque não faz sentido ter, ela não consegue, digamos, se libertar ou processar aquilo que foi, mas que existe um futuro, existe um mundo. Não, a pessoa ela vai evitar situações e evita relações, ela não consegue confiar em outras pessoas. E um outro sinal é a presença, um aumento de comportamentos autodestrutivos que servem para aliviar, né? Então são basicamente comportamentos compulsivos que vão tentar ajudar a pessoa a lidar com essa dor, mas que obviamente vão fazer mal para ela. Qualquer coisa que causa prazer rápido, alívio rápido, instantâneo, sem esforço, entra nisso, e tudo isso são coisas que são viciantes, entre aspas, né? São coisas que vão ser
não saudáveis, não ser agressivas para o nosso corpo e para a nossa mente. Então, tem comida compulsiva, beber compulsivamente, compras compulsivas, jogos compulsivos, enfim. A pessoa começa a se envolver em comportamentos autodestrutivos. Tá? Então, isso é o luto prolongado. Duração maior que 12 meses, pensamentos presos na pessoa, prejuízo de concentração, neblina mental, evitação de situações, evitação de novas conexões e comportamentos autodestrutivos. Isso é algo que foi visto e foi criado esse diagnóstico. Por quê? Porque esses sintomas atrapalham muito a vida da pessoa, não chegam a ser um quadro depressivo, não tendem a melhorar com remédio antidepressivo, só que eles precisam de tratamento. O melhor tipo de terapia conhecido até o momento, aquele que mais funciona, mais eficiente, de acordo com o conhecimento científico, é uma terapia desenvolvida pelos pesquisadores da Universidade da Colômbia. A terapia era chamada de Complicated Grief Therapy, que é a terapia do luto complicado, e eles mudaram o nome agora para terapia do luto prolongado. Por quê? Porque o nome oficial é luto prolongado. E por que eu estou dizendo que esse é o melhor tipo? Porque esses pesquisadores lá da Colômbia, eles estudam esses efeitos do luto patológico, desse luto prolongado há muito tempo, há mais de uma década, antes de haver esse diagnóstico. Doutor Marco, mas se não tinha diagnóstico, como é que eles estudavam? Não, a ideia é que foi visto que as pessoas que têm esse perfil, né, esse perfil de sofrimento relacionado a emoções que vêm e vão em ondas, relacionado à saudade, a pensamentos constantes em alguém que se foi, e a pessoa não consegue avançar na vida e não consegue lidar com comportamentos compulsivos devido à prisão numa relação que se foi, mas uma relação em que ela está presa. Então, essas pessoas, elas não melhoram caso você trate como se fosse uma depressão. Por isso, eles viram que pessoas com depressão que tomavam antidepressivo, que faziam uma terapia focada na depressão, melhoravam de uma forma bastante consistente. Agora, antidepressivo se você usar estratégias de terapia para depressão e para todos os quadros de saúde mental, são estratégias práticas, são como se fossem treinos, musculação, entre aspas, para o desenvolvimento de habilidades cerebrais que estão adormecidas. Então, toda terapia que lida com sintomas que estão te paralisando, ela é uma terapia que tem que treinar na prática pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então, toda terapia é esse treino, só que se você treina os sentimentos e pensamentos para a depressão em alguém que tem esse padrão ligado a uma perda, essa pessoa não melhora. E eles começaram a estudar e eles desenvolveram um método, e esse é o melhor método que tem no mundo até esta data de hoje, que chamava de terapia do luto complicado, e agora foi mudado para terapia do luto prolongado. Então, isso está sendo testado em outros lugares do mundo, as pessoas vão mudando de nome, mas se você quer saber sobre isso, digita Columbia University Grief. É inglês, mas como funciona essa terapia? É uma terapia curta, focada em algumas habilidades que vão permitir a pessoa lidar com a dor, vão permitir a pessoa não se afastar ou não tentar, digamos, não pensar ou pensar de uma forma mágica na pessoa que se foi, mas sim que a pessoa consiga honrar a história, que ela consiga entender como foi a relação, que aquela ligação vai se manter, mas que aquela ligação ela não deve paralisar. Então, a pessoa primeiro tem técnicas de regulação emocional para diminuir o peso da dor, isso faz parte da terapia, uma técnica de reestruturação da história, né? Próximo de vamos dizer, de um re-scripting, você vai ressignificar vários nomes, mas é algo mais específico para o luto. Você vai reconectar com o mundo, reconectar com as pessoas e você vai trabalhar para que essas habilidades se mantenham, para que você consiga manter essa melhora. Esse programa tem esses passos, eu simplifiquei bastante, ele é feito em 16 semanas, é um
programa de 16 semanas e é um programa que foca em fazer a pessoa processar, a pessoa conseguir cicatrizar. Ela nunca vai esquecer aquela ligação, ela está sendo mantida, mas faz a pessoa conseguir levar a vida dela adiante, conseguindo transmitir o legado e fazendo com que a pessoa que se foi, ela se torne eterna, né? A gente vive na eternidade de quem a gente impacta, que vai levar a nossa mensagem, esse é o nosso legado. Então, esse tipo de terapia da Columbia University, 16 semanas, é o tipo de terapia mais eficiente. Você tendo depressão e tendo isso, se você não tratar esse tipo digamos, de fenômeno, né? Se você não tratar essa cura emocional, entre aspas, para essa ferida e para ressignificar a perda, conseguir reconectar, você não melhora, tá? É isso. E a depressão, qual é a diferença? A diferença é que, enquanto o luto prolongado, o luto complicado, ele é uma paralisação em que a pessoa está presa numa ligação que não é uma ligação construtiva. Então, o foco do luto prolongado, do luto complicado, são pensamentos na pessoa que se foi. Então, ela não vê esperança em outras relações por conta da relação da pessoa. Ela não quer pensar ou ela evita situações do mundo por conta de que isso vai fazer ela lembrar ou vai fazer com que ela esteja traindo a outra pessoa. Então, o foco do luto prolongado tem a ver com a outra pessoa. Isso é, digamos, o motivo da paralisação. E uma outra diferença é que no luto prolongado, as emoções, a tristeza, a falta de prazer, a anestesia, a dor, ela vem em ondas. A pessoa tem ilhas de momento em que basicamente ela está sentindo nenhuma dor ou ela consegue até sentir emoções positivas como ela sentia. Então, ela tem ilhas de felicidade, mas umas ilhas de prazer, ilhas de emoções positivas no meio dessa ondulação. Na depressão, isso não é comum, ela não flutua. Você vai ter uma anestesia das emoções positivas mais ou menos ali permanente. Um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas tudo está menos empolgante. Pode ser que você ainda sinta um pouco, mas um pouco de interesse, um pouco de colorido, um pouco de prazer, de empolgação com as coisas que você se empolgava anteriormente. E aí é com tudo, não é com coisas relacionadas à pessoa que se foi, e a depressão não flutua muito. Então, isso daqui é uma onda, relação com alguém que perdeu. A depressão é algo que é mais constante, é algo que não flutua tanto e é algo que é generalizado. A pessoa tem pensamentos de culpa e pode ter pensamentos de culpa por conta da pessoa que se foi, mas ela também começa a ter pensamentos de culpa ou de responsabilidade por tudo, ou seja, tudo que está ocorrendo na vida dela, e às vezes até coisas que não tem sentido com a vida delas, ela sente que de alguma forma ela foi diretamente responsável por aquilo. Isso não é racional. A pessoa se sente sem valor, sem capacidade, ela está com a autoestima digamos, no pior nível possível. Então, o maior sofrimento que a nossa autoestima pode sofrer é num quadro depressivo em que nós sentimos que nós não temos utilidade. A pessoa sente como se ela fosse um fardo, um ser inferior aos outros, um ser não valioso. E isso não é por conta da outra pessoa, isso não é devido ao fato da outra pessoa ter ido, isso é devido a uma falha dela. No luto prolongado, a pessoa sente uma solidão e uma saudade, uma falta do outro. Na depressão, ela sente uma solidão, mas ao mesmo tempo ela não tem o interesse, a energia, e ela não tem o foco para conseguir se conectar. Então, ela não tem energia, drive, interesse em se relacionar, mas ela também tem uma solidão. E a culpa dessa solidão, um motivo é porque ela é falha. Então, a depressão é digamos, o sintoma-chave é uma perda do quanto nós sentimos que o mundo é prazeroso e o quanto que nós conseguimos atuar no mundo. Então, a depressão basicamente é uma doença da sensação positiva, uma doença do interesse, da vontade generalizada, enquanto no luto é uma
prisão numa relação que se foi, uma relação que não está sendo uma relação de crescimento, e sim uma relação de prisão. Na parte do luto prolongado, a pessoa pode ter pensamentos relacionados à morte, no sentido de que seria melhor morrer, mas no luto prolongado, isso tem digamos, um detalhe. No luto prolongado, a pessoa pode pensar que seria melhor morrer para se juntar àquela pessoa que foi. Enquanto na depressão, a ideia é, não tem saída, não tem o que possa ser feito, o meu sofrimento é eterno, não tem como melhorar, não há esperança. Logo, seria melhor sumir, seria melhor não existir, ou seria melhor que Deus me levasse. Seria um alívio, porque não tem como isso passar, e isso é eterno. Então, essas três diferenças são fundamentais. Claro que isso não faz o diagnóstico, mas importantíssimo. Por quê? Porque isso vai impactar a arma que nós vamos usar. Doutor Marco, mas se eu tiver tudo isso, não tem problema. A gente não precisa mudar tudo ao mesmo tempo. A gente precisa começar a mostrar para nós mesmos que nós conseguimos ganhar essa batalha. A gente precisa de uma vitória. A gente precisa subir um degrau. A gente precisa... Um degrau, ele vai mostrar que, opa, a gente consegue, a gente tem essa força, isso é possível. Mas um degrau na direção certa, atacando o motivo certo, atacando o inimigo correto. E você pode juntar as duas terapias, tá? Então, isso é o modelo de uma forma, vamos dizer assim, correta, mais simples possível, mas importante. Luto normal, todas as emoções, atrapalha, o corpo fica alterado, pensamento, saudade que dói, mas não paralisa. Luto prolongado paralisa e dura mais do que um ano. E depressão, a pessoa ela não está paralisada pela perda, ela está anestesiada em relação a qualquer emoção positiva, e ela não vê esperança, porque não há como melhorar, e ela é uma pessoa que não tem como melhorar. Então, essas são diferenças básicas, e isso tudo pode ocorrer junto, e simplesmente esse nome serve para a gente saber o alvo do nosso, saber qual é o inimigo, a gente olhar para ele, colocar luz no inimigo e saber a arma que a gente usa para ganhar deles. Falei que ia dar uma técnica prática, então existem 3 estratégias que você pode começar a aplicar agora. Não vai levar necessariamente a um alívio imediato. Não vai. Aliás, a gente não quer que você esqueça a pessoa e que você não sinta essa saudade. A gente quer que isso não seja paralisante. E a gente quer que você comece a agir sobre o mundo, criar novas conexões e novas conquistas, novas relações com o mundo. E isso é a melhor forma de você honrar a pessoa, você não vai esquecer. Então, eu resumi um processo que são 3 As, é o AAA. Primeiro A é aceitar. Aceitar não quer dizer se conformar, não quer dizer gostar. Aceitar é, isso ocorreu e eu vou redirecionar a minha energia. Então, basicamente, quando a gente não aceita, nós estamos dando um murro em ponta de faca. A gente está basicamente insistindo em algo que é impossível de dar certo. É isso que a não aceitação quer dizer. Né? Então, aceitar é o quê? Ok, eu não quero, mas eu vou reorganizar a minha energia. Isso aconteceu. E essa ligação é boa, essa ligação foi importante e a pessoa se foi. Isso é ruim, é muito doloroso, mas não é aí que eu vou focar minha energia. Eu não vou focar em fazer com que a pessoa não tenha ido ou em me juntar a ela. Eu vou focar em construir um legado. Então, aceitar quer dizer redirecionar. Então, o primeiro A é aceitar. O segundo é agendar. Como assim? A pessoa com luto prolongado, ela vai ser acometida por pensamentos, por memórias, por lembranças, por culpa, por fantasias durante qualquer horário do dia. Isso vai fazer com que ela não consiga se concentrar nas coisas, vai fazer com que ela sinta, enfim, que ela não está conectada no mundo. A ideia é você começar a agendar um horário, um período no seu dia ativo para você pensar na outra pessoa. Então você vai assumir uma postura assertiva em termos da sua saudade, você vai ter um controle sobre essa saudade. Então a ideia é que você escolha um período do dia. Quanto tempo?
10, 20 minutos. Começar com 10 minutos. Não tem uma regra, mas enfim, isso 10 minutos em geral é o que foi estudado, é aquilo que eu vejo na prática, e a gente não precisa fazer, digamos, de uma forma muito prolongada, porque o importante é a frequência antes da excelência, né? Esses 10 minutos eu vou pensar na pessoa. E como que você vai pensar? Você vai pensar narrando, construindo ou escrevendo a história da relação de vocês. Então, isso, claro, não é a única forma, mas isso faz com que você se dê permissão de soltar essa memória quando você tiver que organizar alguma outra coisa no seu dia a dia, porque você sabe que vai ser, tem um espaço para isso. E quando você está nesse momento, você está processando, só que você não está preso no pensamento e se eu tivesse feito isso, e se tivesse ocorrido aquilo. Esse é um pensamento que aprisiona. Você está honrando, você está construindo, você está dizendo para o seu cérebro de forma bastante simplificada que aquilo aconteceu, que aquilo era parte sua, ainda é, mas que essa parte ela deve ser, digamos, cicatrizada, e a gente tem que colocar energia em outras partes para poder curar, né? Então, você vai escrever ou pensar ou imaginar. Escrever sempre é melhor, tá? 10 minutos narrando, contando para alguém a história da relação de vocês. Isso é o tema. Começa a fazer isso 10 minutos por dia. Então você aceita no sentido de que vou redirecionar, mas eu não quero me juntar, eu quero honrar o legado. Você vai agendar, você vai começar a ter uma postura ativa na saudade, e o último A, você vai avançar. Avançar, o que quer dizer isso? Quando você for acometido por esse sentimento, por essa saudade, você fala, olha, ter o meu horário para poder agendar e honrar e contar essa história, vou honrar a memória dela e vou avançar. Avançar é o quê? Você vai cuidar de você mesmo. Você vai fazer coisas, e isso pode começar com uma coisa por dia, para cuidar da sua saúde. Escolher uma coisa que você não está fazendo para cuidar da sua saúde, você vai fazer. Você vai escolher e fazer uma por dia, extremamente simples. Então, se for um relaxamento, se for começar a ser mais gentil com você mesmo, começar a cuidar um pouco da vaidade, cuidar um pouco de algo que fazer uma questão de saúde que faz tempo que você não fazia, você vai começar a fazer 5 minutos de atividade física, mudar uma alimentação para algo mais saudável. Então você vai cuidar de você, você vai conectar, então você vai se interessar por conhecer a história de outra pessoa, de um amigo, de um aluno. Você vai colocar possibilidades de você, vai conectar, de você começar a direcionar o seu interesse para novas conexões, e isso não é uma traição. Então, avançar é cuidar, conectar e contribuir. Contribuir é o quê? Você ajudar alguém, enfim, pode ser uma causa, uma instituição, enfim, faça um ato genuíno de ajuda. Ajude alguém a fazer uma coisa mínima. Então, isso é algo que, de forma, enfim, tem uma série de questões, mas quando nós fazemos algo para ajudar alguém, existe uma liberação de serotonina, sim, mas principalmente de ocitocina e de dopamina muito maior do que em qualquer outro tipo de estratégia. Por quê? Porque nós somos conectados para contribuir com os outros, muito mais do que quando a gente recebe um favor. Faz um favor para alguém, faz uma gentileza. Então, aceitar, agendar e avançar. Avançar é cuidar de você, é se conectar e é você contribuir. Você vai colocar a sua energia para ajudar as pessoas, para construir algo diferente no mundo. E isso é a forma como você vai se manter sempre ligado a essa pessoa e fazer com que ela seja eterna, e com que a sua vida seja uma vida que tem uma missão, uma vida plena, satisfatória. Tenta isso, escreve nos comentários, compartilha esse vídeo e coloca aqui o que você achou, coloca um like se você gostou, se inscreve no canal e eu vejo você no próximo vídeo. Forte abraço, até lá!